Olá pessoal, estamos aqui para fazer mais uma resenha de livro. Esse canal busca fazer o crescimento intelectual e espiritual das pessoas e todas as quintas-feiras nós mandamos aqui um vídeo de resenha de livro. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, curte, compartilha, comenta, faz o canal crescer porque eu estou precisando. Em débito já estou, né? Tive que comprar esse microfonezinho porque estava horrível o áudio dos vídeos, mas estamos aí. Vamos ver o que a gente consegue melhorar dia após dia. O vídeo de hoje, como sempre, tem link na descrição do vídeo, né? Ele é um clássico da teologia missional do século XX. É a história de um homem que levou a mensagem do Evangelho do lado de lá, da cortina de ferro, naquele período da Guerra Fria. Os autores do livro você não encontra muito referencial, tudo indicam são escritores profissionais, né? Cristãos. Me aparentou tratar-se de irmãos pentecostais. É um casal da época, não tão senhores, mas hoje senhores, que é o John e a Elizabeth Sherrill, se não me engano, deve ser assim que se pronuncia. E o livro faz a biografia do irmão André, né? E quem é esse irmão André? Acho que antes de tudo isso a gente precisa contextualizar um pouquinho em que período essa história biográfica se passou. Contextualizando, temos que ter em mente aquilo que a gente aprendeu na escola, né? Terminada a Segunda Guerra Mundial, depois que o mundo se junta para lutar contra os nazistas, o mundo começa a vivenciar aquilo que muita gente interpretou como sendo a realização da profecia de Jesus, né? E haverão guerras e rumores de guerras, porque era isso, né? Ficar todo mundo esperando um ataque, seja dos Estados Unidos que da Rússia, porque o mundo fica dividido, né, em dois polos. Nós temos aí de um lado o Ocidente representado pelo tio Sam, pelos Estados Unidos, e o Oriente com a representação comunista. Né? Então, tendo o líder máximo, embora tivesse ali China, Coreia do Norte, etc. E tal, o líder máximo mesmo ali, a cabeça, quem representava o regime, era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Né? E era isso, você tinha um mundo totalmente separado, o símbolo dessa separação era o Muro de Berlim, né? Que cai em 89, mas que fica desde esse período ali, pós Segunda Guerra Mundial, você tem já esse conflito. Então, quem vivenciou a Copa do Mundo naquele período, você tinha duas nações com o nome de Alemanha, você tinha a Alemanha Ocidental e a Alemanha Oriental, tem até a brincadeira de São Madruga, né? Quem joga hoje? Os jogadores. Quero dizer, que país contra que país? É a nossa seleção contra a Alemanha. Só que o problema é que eu não me lembro com qual das duas Alemanhas. Como qual das duas Alemanhas, Chavinho? Só existe uma. Não, papai. Tem duas Alemanhas. A Alemanha Oriental e a Alemanha Ocidental. Bom, mas as duas ficam no mesmo país. Só que de um lado tomam vodka e do outro cerveja. Só isso. E era um símbolo, a gente pode até discutir isso, mas em via de regra era o símbolo da liberdade no Ocidente e o símbolo da repressão no Oriente. Sendo assim, a grande pergunta é como estava a igreja cristã nesse bolo vermelho, nessas terras vermelhas? Porque do lado do Ocidente ficava aquele medo por se tratar de duas potências nucleares que se encaravam, mas não combatiam. Você não tinha o combate ordinário, você não tinha o campo de batalha onde dois exércitos se enfrentam. Você tinha muita questão de sabotagem, de interferência espiã, né, de um lado a CIA, do outro lado a KGB. Mas e a igreja lá? Como é que a igreja estava nesses ambientes do comunismo? E o livro consegue eliminar algumas caricaturas e algumas mentiras que muito youtuber famoso tem espalhado por aí, né? Do tipo, não, o cristianismo não é proibido em ambientes como hoje, né? China, Coreia do Norte, isso aí é papo do pessoal burguês capitalista que quer colocar uma pecha em nós bonzinhos comunistas, né? E o irmão André vai demonstrar que a coisa não é bem assim. Que de fato existia repressão, mas a repressão ela era diversa a segunda do país membro da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, a repressão na Tchecoslováquia era de um jeito, enquanto a repressão na Polônia era de um outro jeito. A Polônia é um exemplo interessantíssimo, porque o polonês sofreu sob o regime nazista, tem a sua libertação por mão comunista, né, pelo regime, e cai, né, nas mãos de Stalin, né, cai na mão do comunismo. E é aquela, né, escapou da foice e pegou o martelo, porque saiu de uma porcaria para uma outra. E hoje a Polônia, por exemplo, ela não aceita qualquer discurso minimamente próximo do comunismo, porque eles sofreram das mãos. Eles não aceitam nem qualquer tipo de discurso nazista, porque sofreram na mão dos nazistas, e não aceitam nenhum tipo de discurso comunista, porque sofreram na mão dos comunistas
E a esses dois tipos de ideologia, na Polônia é proibido. Ou seja, é crime você ser nazista e é crime você ser comunista. Mas voltando para o que a gente estava comentando, geralmente esse pessoal tem uma caricatura de ditadura que ela não existe, né? Ninguém que comece uma ditadura, ele começa subindo no palanque dizendo: ei turma, começou agora aqui, tá, papai manda e vocês obedecem, aqui é a ditadura do proletariado, aqui é a ditadura dos milicos, aqui é a ditadura... Ninguém faz assim, tá certo? A melhor ditadura é aquela sob a qual você está e nem percebe, né? Então o irmão André vai demonstrar que você tinha certa liberdade em alguns países membros da União Soviética. Sim, depende do que você entende por liberdade, porque, por exemplo, a tática em muitos dos países tem muita gente velha que já é membro da religião. Então a gente não tem que ficar batendo de frente com esse pessoal, não deixa, porque os velhos morrerão. O nosso ponto é tomar mentes e corações dos jovens, de modo que os jovens não se interessem pelo ópio do povo, que é assim que os comunistas chamam, né, a religião, e aí ela se acaba. Então, não é matando, embora em outros campos houvesse esse tipo de repressão, né? Então você vai ter exemplos, aqui sem dar muito spoiler, você vai ter exemplo de criança que é expulsa da escola porque na hora da refeição ela levantava e, como aprender em casa, fazia a sua oração antes da refeição. Fez isso uma, duas, e na terceira não precisou fazer porque ela foi expulsa da escola. Então, e outra, precisa se entender, com esse livro você também vai ver, que o movimento comunista, ele não foi uma coisa passageira. O irmão André demonstra o número de jovens que estavam presentes nas marchas da juventude, né, e tal. Era muita gente. Veja, são pessoas que hoje são avós, bisavós, pais. Tem como acreditar que não há mais influência, que esse pessoal não tem mais o coração nisso? Não é porque o muro de Berlim caiu que a mentalidade comunista foi junto. A coisa não é assim, né? Não funciona nesses moldes. Então muita gente que outrora era os jovens do comunismo, hoje são os velhos do comunismo e que influenciam uma gama de jovens, tá certo? Antigamente se fazia piada do tipo assim: cara, você fuma maconha, olha pro seu pai e sua mãe, seus pais não fumam. Não funciona mais essa conversa, tá certo? E em ambientes europeus isso já não funciona há muito tempo, porque o pessoal que já na década de 60, 70 já se envolvia com essas coisas. Então vai passando de pai para filho, né? Os americanos têm uma expressão para isso, é Red Dippers, acho que é Red Dippers. O cara já nasce em fraldas vermelhas, né? Então ele desmorona com a sua história algumas dessas mentiras e algumas mais. Por exemplo, qualquer um que frequente o ambiente universitário já deve ter escutado de algum professor idiota que o pessoal da direita tem o costume de enxergar comunista embaixo da cama. Quando você olha o tamanho do movimento, é o movimento político mais bem organizado e mais longo, né, que temos conhecimento. Dizer que o direitista enxerga comunista embaixo da cama é coisa de gente tonta. O comunista não está debaixo da cama, o comunista está em cima da cama esperando você deitar nela, entende? Então, com o irmão André, a gente vai perceber de alguém que está na linha de frente e não de um perfeito idiota, um playboy ou um intelectualzinho enclausurado, como era a vivência sob o regime e como era a vida da igreja sofredora. Até o símbolo que eles carregavam era um eclipse, um pingente com uma taça cromada, que simbolizava o cálice do sofrimento, que era derramado sobre a igreja sofredora. Ou seja, irmão André é um pseudônimo, não é? O nome verdadeiro não nos é informado no livro, porque quando da sua publicação era arriscado para a vida do nosso irmão, pois ele era perseguido e procurado pelo regime. Então não era muito bom. Isso ficou evidente quando se abriram naquele pequeno período, no início da década de 90, quando se abriram os arquivos da União Soviética, encontrou-se o nome do irmão André como sendo alguém que era procurado pelo regime e odiado, persona não grata. No fim, esse livro ele é incrível. Ele conta a história de um holandês que desde menino buscava por aventura, né? O livro é muito gostoso, é muito bem escrito, tá? Eu inclusive vou procurar saber mais sobre o tradutor, vou procurar a versão original para ler no inglês. Mas o trabalho de tradução me parece ser muito bem feito, porque o livro é uma delícia, é uma leitura assim incrível. Uma pena que é um livro que está aí esgotado. A gente está aqui com os links na descrição, mas é muito difícil você encontrar um novo, pelo menos em língua portuguesa. Esse livro eu li, já é a segunda vez que eu estou lendo, eu li há 12 anos atrás, tá certo? E aí voltei a ele para fazer um vídeo aqui para vocês nessa semana. E é uma história incrível, de alguém que procurou saciar a sua sede de aventura nas trapaças, nas peripécias de criança,
que buscou por meio da farda, defendendo os ideais da coroa, os ideais da rainha, lutando pelo exército da rainha, ele não encontrou alento ao seu, não encontrou aquilo que buscava, e vai encontrar servindo ao reino, servindo ao verdadeiro rei, não de farda, mas quase que como um espião, num fusquinha azul, levando bíblias, contrabandeando e com nos lábios uma simples oração que permitia que ele passasse pelos guardas e levasse aquele que é o alimento para todo cristão, independente de sua denominação. Isso também é muito importante no livro. Você vai ver um irmão André com esse zelo missional e que viu o sofrimento. Então ele viu que não só pentecostais sofreram, batistas, reformados, luteranos, anglicanos, ortodoxos, católicos, romanos, todos sofreram debaixo do regime comunista. Então é isso, espero que vocês leiam, se deliciem. O Contrabandista de Deus é um livro incrível, muito bem escrito, e que nos leva a entender de forma intelectual, mas não só, como é a opressão e como a igreja deve se portar.